Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Convido você ainda, por mais um instante em pé, a abrir sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas. Hoje, conforme o pastor já disse, e todos já sabem, é um dia especial, é um dia em que nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, representado no pão, representado no suco da videira. Eu quero ler com a igreja Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Lucas capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo de número 33. É uma mensagem breve, uma mensagem curta, mas uma mensagem que, creio, Deus vai falar mais uma vez ao meu coração e vai falar também com cada um dos que estão conosco. Lucas capítulo 23, a partir do verso de número 33, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Amém. A igreja pode se assentar. Queridos irmãos, neste texto que acabamos de ler, está a narrativa da crucificação de Jesus, como também vamos encontrar nos demais evangelhos. Todos os 4 evangelhos, eles narram a crucificação do Senhor Jesus, a morte do nosso Cristo, a morte do nosso Salvador através da cruz do Calvário. E é justamente sobre a cruz que o Espírito Santo me tocou a compartilhar com os irmãos, a compartilhar com a igreja nesta noite. A cruz, para nós os cristãos, ela é o símbolo maior. A cruz tornou-se o símbolo central do cristianismo. Nós não podemos imaginar um cristianismo sem a cruz. É verdade que existem outros ícones que também estão presentes na nossa fé cristã,
como, por exemplo, a manjedoura. Né? A manjedoura é um dos ícones, um dos símbolos, porque nós sabemos aonde o nosso Cristo nasceu. Diferente daquilo que os próprios judeus imaginavam, esperavam, né, que Jesus viesse, quem sabe, de uma família nobre, né, que Jesus viesse, quem sabe, de um berço rico, abastado, embora a própria palavra de Deus já descrevia acerca disto. Mas o nosso Cristo, né, o nosso Senhor, ele nasceu numa manjedoura. A manjedoura é um dos ícones, um dos símbolos do cristianismo. Mas a manjedoura, ela fala do Deus Emanuel, ela fala do Deus conosco. Tá? Então, quando nós vemos e olhamos e meditamos, nós vemos ali se cumprindo a palavra do Senhor e o verbo se fazendo carne e vindo habitar entre nós. Nós olhando para dentro das Escrituras, nós vamos ver que nós temos ainda um outro ícone, um outro símbolo muito forte, que é o túmulo vazio, e que para nós isso é muito representativo, né? Para nós isso é muito significativo, porque o túmulo vazio nos fala a respeito da ressurreição de Cristo. Né? As mulheres foram pela manhã até o sepulcro, né, para ali procederem conforme o costume da época, né, ungir o corpo do Senhor Jesus, levaram ali especiarias, né, conforme o costume, conforme a tradição, mas, no entanto, quando chegaram ali, o túmulo já estava vazio, não havia ninguém. Inclusive, existia uma preocupação no coração delas quando elas iam em direção ao sepulcro, porque era uma gruta, uma caverna fechada por uma pedra, uma grande pedra, e as mulheres estavam preocupadas, né? Quem vai nos remover a pedra do sepulcro? E quando chegaram lá, a pedra já estava removida e o sepulcro estava aberto, porque Jesus ressuscitara. Então, o túmulo vazio, este ícone, este símbolo também do cristianismo, nos vai falar do Cristo triunfante, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu as ânsias da morte, não pôde segurar, não pôde prender o Senhor. Mas, quando nós falamos da cruz, nós falamos do Cristo Salvador, nós falamos do Cristo Redentor. Amém, irmãos? Jesus poderia ter nascido num berço como a manjedoura, como ele nasceu na manjedoura, ou poderia ter nascido num berço de ouro, não importa. Jesus, ele poderia ter ressuscitado, como de fato ele ressuscitou, mas se Jesus não tivesse morrido na cruz, se não fosse esta a forma como o Senhor Jesus tivesse morrido e da forma como ele morreu, sem mácula, sem pecado, um cordeiro imaculado, por um julgamento injusto, que todos nós sabemos e conhecemos pela palavra de Deus, certamente, irmãos, tanto a manjedoura quanto o túmulo vazio não representariam a minha salvação e a tua salvação e a salvação de nenhum homem, se não fosse a cruz. Amém, irmãos? Então, a cruz é a razão da nossa salvação, a cruz é a razão de nós estarmos aqui, a cruz é a razão de nós participarmos hoje do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Não estaríamos aqui, não fosse a cruz. Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, durante o ministério de Jesus, bem já ao final do ministério de Jesus, Jesus um dia reúne os seus discípulos, e eu falei disso aqui não faz tanto tempo. Jesus reúne os seus discípulos e pergunta a eles: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas falam ao meu respeito? Quem eles acham que eu sou? Perguntou Jesus aos discípulos. E os discípulos disseram: Senhor, alguns dizem que tu és Isaías, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, João Batista, qualquer um outros profetas. Então eles foram dizendo aquilo que eles ouviam a multidão falar a respeito de Jesus, o que pensavam acerca de Jesus. E Jesus pergunta aos seus discípulos, porque nenhuma daquelas respostas que haviam sido dadas realmente se referia a quem de fato Jesus era.
né? Jesus não era Elias, Jesus não era Jeremias, Jesus não era João Batista, Jesus não era qualquer outro dos profetas, né? Então, aquelas respostas, aquilo que os homens pensavam, a impressão que os homens tinham acerca de Jesus não era a realidade. E Jesus pergunta: e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Quem sou eu para vocês? E Pedro se adianta, se antecipa e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque o que você disse não foi revelado pela carne, mas foi o Pai que está no céu, foi o Espírito de Deus quem colocou na sua boca a revelação de quem de fato eu sou. Jesus elogia Pedro naquele instante, embora deixando muito claro que aquilo não vinha do próprio conhecimento ou sabedoria humana de Pedro, mas que era fruto da revelação do Espírito Santo de Deus. Mas é interessante, irmãos, nós lendo a palavra de Deus e seguindo os passos descritos nas Escrituras, e pouco tempo depois desta conversa de Jesus com os discípulos, e pouco tempo depois de Pedro ter sido usado pelo Espírito Santo para trazer a revelação de quem era aquele homem que era contestado por tantos, e aqueles que o apreciavam ainda não tinham de fato um entendimento e uma visão clara de quem ele era. Pedro foi usado pelo Espírito Santo para trazer essa revelação. Pouco tempo depois, um pouco mais adiante, Jesus reúne os seus discípulos e começa a falar com eles que era preciso, que era necessário, que eles fossem para Jerusalém, porque Jesus seria entregue nas mãos das autoridades, do Sinédrio, ele seria julgado, ele seria morto pela morte de cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. É muito interessante, irmãos, porque Jesus não deixa nada escondido. Jesus não deixa nada camuflado, Jesus não deixa nada, Jesus ele é claro, ele é transparente. Olha, é preciso que eu vá, é preciso que eu me entregue, e vai acontecer assim, assim, assim. Eu serei entregue nas mãos de homens ímpios, eu serei entregue nas mãos de autoridades que vão me condenar, que vão me levar à cruz, mas que eu ao terceiro dia vou ressuscitar. E aí, irmãos, este mesmo Pedro, que pouco tempo antes foi usado pelo Espírito de Deus para trazer a revelação de que Jesus era o Cristo, de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o ungido, esse Pedro chama Jesus à parte e diz: Senhor, tenha pena de ti mesmo, isto não pode te acontecer, de maneira alguma irás para Jerusalém, de maneira alguma irás te entregar para ser crucificado, para ser morto, de forma nenhuma. E aquele Pedro, este mesmo Pedro, que pouco antes fora elogiado pelo Senhor: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porquanto não foi a carne e o sangue quem te revelou o que você acabou de dizer, mas foi o Espírito do Pai. Este mesmo Pedro agora, diante desta situação, desta circunstância, Jesus diz: para trás de mim, Satanás, para trás de mim. Veja bem, irmãos, que palavra dura, Num momento Pedro ouve uma palavra elogiosa, mas num outro momento ele ouve uma repreensão duríssima da parte do Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque aquele mesmo Pedro, que pouco antes tinha sido usado pelo Espírito Santo, agora ele estava, como homem carnal, natural, ele estava agora sendo um instrumento do maligno. Por quê, irmãos? Porque, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, tudo o que o diabo queria evitar era que Jesus fosse à cruz. Tudo o que o diabo queria evitar. Às vezes nós achamos que o diabo queria Jesus crucificado, que o diabo queria Jesus morto. Ao contrário disso, irmãos,
Nós conhecemos a palavra de Deus de uma forma muito clara. Ela diz que Jesus, quando começou a preparar-se para o ministério, o seu tempo, o seu período de consagração, 40 dias buscando a Deus e se fortalecendo no Espírito, jejuando diante do Senhor, a palavra do Senhor nos fala da tentação de Jesus. E nesta tentação de Jesus, uma das tentações que o diabo lançou sobre Jesus foi mostrar todos os reinos deste mundo e toda a glória deste mundo e dizer para Jesus o seguinte: olha, tudo isto eu te darei, tudo isto eu te darei, ou seja, tudo isto me pertence, está nas minhas mãos, toda a glória deste mundo, todos os reinos deste mundo eu te darei, se tão somente me adorares, ou seja, em outras palavras, não é preciso a cruz, não é preciso o sacrifício, não é preciso o sofrimento, para que você possa herdar a glória, eu te dou, sem nenhuma dor, sem nenhum sacrifício. E esta inclusive tem sido a mentira do diabo ao longo dos anos, dos séculos ao homem. Aliás, desde o jardim do Éden foi. O diabo sempre tentando, ou insinuando oferecer alguma coisa melhor para o homem. Ainda esses dias conversava com o nosso querido irmão Cristiano, pastor Cristiano, a respeito disso, que Satanás está sempre insinuando que ele pode fazer melhor do que Deus, que ele pode dar mais do que Deus pode nos dar, e com muito menos problema, e com muito menos sacrifício, com muito menos dor, e infelizmente isto tem levado muitos incautos a acreditar no diabo, a desviar-se da palavra de Deus, da promessa de Deus, e tudo que o maligno veio a fazer, nós já conhecemos, é roubar, matar e destruir, e ele usa do engano, ele usa da mentira, ele usa da sedução, para levar as pessoas que não têm firmeza em seus corações, o Senhor, a voltarem as suas costas para Deus. Eu vou deixar de cumprir a minha missão. Eu coloquei aqui, eu quero ler para você, para eu passar na íntegra aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração. Cruz, instrumento de rendição e adoração. Amém, igreja? Cruz, instrumento de rendição e adoração. A cruz é um instrumento de rendição e adoração. É o lugar onde o nome de Deus, o Pai, é glorificado. No princípio era o altar, depois veio o tabernáculo, em seguida o templo e por último o Calvário. O Senhor foi adorado primeiramente através de um altar construído de pedras. Começou isso desde Abel, e depois os descendentes de Sete. Depois nós vemos Noé oferecendo sacrifícios e adoração ao Senhor, num altar. E assim segue dali por diante. Abraão, Isaque e Jacó. Até os dias em que os filhos de Israel, já passado quase 500 anos depois de Abraão, eles saem do Egito. E saindo do Egito, o próprio Deus estabelece que a partir daquele momento, daquele tempo, o Senhor iria ser adorado e o sacrifício ao Senhor seria oferecido no tabernáculo. E assim foi por muitos anos, em determinado lugar, já não era mais um tabernáculo montado, mas era um templo. E assim o sacrifício e a adoração era oferecido ao Senhor. Mas o mais perfeito sacrifício e a mais perfeita adoração foi lá na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Lá na cruz do Calvário. Então a cruz é um instrumento de rendição e adoração. Foi ali no Calvário que o mais perfeito e agradável sacrifício foi oferecido ao Pai. O Calvário, ali no Calvário. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta, meu querido irmão e irmã, para que você possa entender o propósito da palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu estou compartilhando com você. Onde foi que Jesus tomou a sua cruz? Aonde foi? Vamos pensar aqui, vamos refletir. Jesus foi crucificado lá no Calvário. Onde foi que Jesus tomou realmente a sua cruz para se render
completamente ao Pai, no sacrifício perfeito, né, na adoração perfeita a Deus. Foi lá no Calvário? Não, não foi. Não foi lá no Calvário. Jesus foi crucificado no Calvário, porém não foi ali que Jesus tomou a sua cruz. Sua cruz foi tomada no Getsêmani, um jardim que ficava ao pé do Monte das Oliveiras, quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Amém, irmãos? Foi ali que Jesus tomou a cruz. Jesus não tomou a cruz, irmãos, depois que ele foi preso. Jesus não tomou a cruz depois que ele foi julgado. Alguém poderia dizer: não, pastor, o senhor está equivocado. Se você ler na Bíblia, você vai ver que primeiro Jesus foi preso, depois Jesus passou por um julgamento, até o momento em que Pilatos deu a sentença. Então ali Jesus tomou a cruz. Não, a cruz já tinha sido tomada antes. A cruz foi tomada exatamente naquele momento em que Jesus, ali no horto, no Getsêmani, ele reúne os seus discípulos, deixa 3 deles a uma distância e o Senhor vai um pouco mais adiante a orar, e ali a palavra do Senhor nos faz saber que a angústia do Senhor, a agonia do Senhor foi tão grande, tão forte, que pelos seus poros Jesus transpirava gotas de sangue. E ali Jesus dizia: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Todavia, Pai, não se faça a minha, mas faça a tua vontade. Isto é tomar a cruz. A partir daquele momento, Jesus abraçara verdadeiramente a sua cruz. A cruz de madeira veio depois da prisão, a cruz de madeira veio depois do julgamento, mas a cruz que o Pai queria, onde ele viesse se render e adorá-lo verdadeiramente, foi tomado ali no Getsêmani, a hora que ele se rende e diz: Pai, seja feita a tua vontade. Amém, igreja? E esse Senhor Jesus, que ali no Getsêmani, ali no jardim, no horto, ele toma a sua cruz, ele se rende. Antes desse momento, ele ensina aos seus discípulos, e ele ensina a nós, a sua igreja, porque nós somos a continuidade daquele povo, irmãos. Nós somos a continuidade daquela igreja, nós somos a continuidade daquilo que foi dito aqui pelo nosso irmão Ageu, quando o Senhor Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus estava falando de mim e de você também, irmãos. Jesus estava falando de nós somos este povo, nós somos esta igreja. Portanto, aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse há quase 2000 anos atrás, para aqueles 12 ou para aqueles 70, não importa, é aquilo que o Senhor também, através do Espírito Santo, está falando comigo e com você. O Senhor Jesus diz: todo aquele que quiser vir após mim, todo aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Vamos ler isto em Lucas capítulo 9, versículo de número 23. Lucas 9 e 23. Lucas 9, 23. Diz assim o texto: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Segura esse versículo, Thaís, por favor, bem. Veja bem, irmãos, o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, se vocês querem me seguir, se vocês querem andar comigo, vocês precisam entender que o Pai tem que ser adorado, e o Pai tem que ser glorificado, e o Pai só pode ser adorado e glorificado quando verdadeiramente os seus filhos tomarem a sua cruz, aquilo que ele, Jesus, fez. Amém, irmãos? Aquilo que ele, Jesus, fez, lá no Getsêmani, se rendendo à vontade do Pai, se rendendo à vontade de Deus,
Aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser vir após mim, ele tem que ter o mesmo sentimento e a mesma atitude de rendição que eu tive. Por isso deve tomar a sua cruz. Veja bem, irmãos, que Jesus não está dizendo aqui neste versículo que nós temos que tomar a cruz dele. Nós temos que tomar a nossa. Amém? Ninguém é para tomar a cruz de Jesus. Jesus não falou, tome a minha cruz. Jesus falou o quê? Que cada um tome cada dia a sua cruz. Tomarmos a nossa cruz para fazermos o quê, irmãos? Para fazermos o mesmo que Jesus fez. Mas como assim, pastor? Tomar a nossa cruz para ser crucificado? Não. Não é disso que nós estamos falando. Nós já falamos o momento em que Jesus tomou a sua cruz. Qual foi o momento que Jesus tomou a sua cruz? Naquele momento em que ele disse, Pai, não se faça conforme a minha vontade, mas a sua vontade. É isso que significa, meu querido irmão e irmã, tomar a cada dia a nossa cruz. Esta é a forma de rendição e adoração, o mais perfeito louvor, a mais perfeita adoração que nós fazemos ao Senhor. Cantamos aqui louvores maravilhosos que tocam a nossa alma, que elevam o nosso espírito, que agrada a Deus, mas você pode ter certeza, irmãos, que mais do que este louvor que nós fazemos aqui, por melhor que façamos, e devemos fazer sim cada vez melhor, porque isto é agradável a Deus, mas mais agradável do que isto, irmãos, é a minha rendição a Deus, é a tua rendição a Deus, é dizermos, Senhor, não a minha, mas a tua vontade. Eu aceito, Senhor, cada dia tomar a minha cruz. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera da sua igreja. Foi isso que Jesus falou aqui neste versículo que nós estamos lendo. Amém, igreja? Por isso que eu quero repetir aqui, a cruz é o centro do cristianismo. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe. Não existiu para Jesus, não existiu para os seus discípulos, não existe para mim e para você, e não existirá cristianismo sem cruz até a consumação dos séculos. Todo aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e diga, Senhor, eu estou rendido a Ti, para que não seja a minha, mas a Tua vontade que seja estabelecida em todas as áreas da nossa vida. Amém, igreja? Estude a vida de Jesus e busque na vida de Jesus se houve alguma área da vida de Jesus que houvesse alguma reserva que ele não tivesse entregue totalmente ao Pai. Procure, estude a vida de Jesus, vê se houve alguma área da vida de Jesus que ele disse, Pai, isso não, isso tem que ser do meu jeito. Até o momento mais difícil, mais triste, mais angustiante, conforme nós acabamos de citar, Jesus transpira sangue. Olha a intensidade, irmãos, da angústia que Jesus estava sofrendo. Nem nesta hora ele não quis fazer com que a sua vontade prevalecesse. Nada, em nenhum momento, em nenhuma área da sua vida. E Jesus diz, aquele que quiser ser meu discípulo, tem que fazer exatamente como eu fiz. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Por isso, irmãos, eu concluo esta mensagem dizendo aquilo que já foi dito. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem rendição. Não existe cristianismo sem que a vontade do Pai seja realizada. Por isso, nessa noite de ceia, uma noite da mais íntima comunhão que temos com o Senhor, a nossa pergunta deve ser, realmente a vontade de Deus tem sido feita através da minha vida? Até onde realmente eu tenho me rendido à vontade de Deus? Até onde? Existe área da minha vida que o Senhor não pode mexer? Existem áreas da minha vida que o Senhor não pode tocar? Existem coisas na minha vida que eu quero que seja segundo a minha vontade? Se existir isso, irmãos, nós não tomamos a cruz ainda.
Nós não nos rendemos totalmente ainda e precisamos fazer, porque não há cristianismo sem cruz. Então não há cristão sem cruz. Cristão sem cruz é uma caricatura, é uma invenção, não é uma realidade. A realidade é daquele que se rende totalmente à vontade de Deus. Podemos até colocar e devemos colocar, somos ensinados pelo próprio Jesus, colocarmos diante de Deus as nossas petições. Jesus colocou: Pai, se for possível, passa de mim. Não quero passar por essa dor. Não quero passar por este sofrimento. Não quero passar por essa angústia, Pai. É pesado demais. Mas, contudo, não seja do jeito que eu quero. Seja do teu jeito. Seja feita a tua vontade. E Jesus foi até o fim. Amém, irmãos? Nós lemos aqui, no último versículo que fizemos a leitura da mensagem, diz: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ele foi até o fim. E eu e você precisamos ir até o fim também. Não fazendo a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Que a cruz seja o nosso altar de rendição e adoração. Estamos falando daquela cruz de madeira, você entendeu bem. Estamos dizendo que a cruz é negar-se a si mesmo e render-se totalmente e em todas as áreas, sem reservas, sem restrição. Nos rendemos completamente à vontade de Deus. Coloque-se em pé no teu lugar. Eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus por esta palavra. Em seguida nós já vamos à ministração da ceia do Senhor. Mas vamos orar agora. Querido Deus e Pai, no santo e bendito nome de Jesus, sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Ó Deus, e que eu busquei, Senhor, com fidelidade, com temor e tremor, entregar à Tua igreja nesta noite a maneira como o Senhor falou ao meu coração e ao meu espírito. E o desejo, Senhor, é que realmente a Tua igreja possa ter ouvido e recebido, e que o Teu Espírito Santo possa ter falado e continue falando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que nós entendamos de fato, Senhor, quem nós somos, qual é a nossa razão, ó Deus, de levarmos o nome de cristão. Querido Deus, qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a nossa atitude, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, para que verdadeiramente o Senhor possa se agradar de nós, assim como nós sabemos que o Senhor se agradou de seu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, o varão perfeito, a quem nós tomamos, ó Deus, como exemplo, a quem nós tomamos como modelo para as nossas vidas. Sabemos, Senhor, que não conseguiremos chegarmos a esta estatura, Senhor, de rendição e de comprometimento com o Teu reino e com a Tua palavra, por nós mesmos, pela nossa força, pela nossa carne. Por isso nós rogamos, querido Deus, que o Teu Espírito Santo não se aparte de nós, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, que o Teu Espírito Santo nos capacite, que o Teu Espírito Santo nos leve a enxergar, Senhor, além daquilo que os nossos olhos naturais podem enxergar, Senhor. Que nós possamos enxergar a Tua glória, Senhor, e assim permanecermos fiéis a Ti, rendidos a Ti, meu Deus, para que a Tua vontade verdadeiramente seja realizada e que nós possamos a cada dia negar-nos a nós mesmos, ó Deus, tomarmos a nossa cruz e seguirmos fielmente as pegadas de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Permaneça conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós orientamos para que cada um dos irmãos que estão presentes, ao chegarem aqui no templo, já pegassem o seu kit, contendo o suco e o pão. Eu gostaria de perguntar, tem alguém que está preparado para a ceia e de repente você não pegou? Se você não pegou, não tem problema, nós fazemos chegar até você.
A orientação foi feita justamente para que a gente não tivesse a necessidade de ficar circulando, né? Mas que bacana, todo mundo pegou, todos os irmãos pegaram, louvado seja Deus por isso. Eu quero também aproveitar esse momento, irmãos, antes de nós orarmos para a celebração da ceia, de registrar aqui a minha alegria, o meu contentamento, né, com muitos dos nossos irmãos, grande parte dos nossos irmãos, que hoje pela manhã passaram aqui pela igreja e levaram o kit para estar participando da ceia agora, né? Estou falando com irmãos que estão na casa, e quero aqui registrar também o meu contentamento e o meu agradecimento a dois dos nossos diáconos, né? Que é o nosso querido irmão Marcos e a sua esposa, a Graciela. Eu vi eles em algum lugar, estão aqui. O Marcos com a Graciela foram escalados pelo irmão Valdemir, que é o nosso diretor, para que estivessem hoje fazendo este serviço, esse trabalho. E eu cheguei aqui por volta de 8:50, eles já estavam aqui, e saímos daqui, era 12:10, o Marcos e a Graciela aí nos ajudando neste trabalho, e foi mais de 100 kits, né, Marcos? Mais ou menos isso, uns 100, nós não sabemos ao certo, mas pela quantidade que nós tínhamos ali, mais de 100 kits foram entregues, distribuídos de manhã. Sei que outros irmãos não puderam estar aqui, né, apanhando o kit, não tem aqui nenhuma cobrança em relação a isso, de forma alguma, mas registraram o meu contentamento, né, por ver o interesse dos irmãos, a forma como os irmãos estão desejosos, né, de estarem próximo aqui do templo, já que não podem estar aqui, mas pelo menos passaram por aqui, levaram o kit da ceia e agora vão participar conosco também em nome de Jesus. Então fica aqui esse registro do meu contentamento, da minha alegria, né, e da minha gratidão aos irmãos pelo trabalho realizado, assim como a irmã Gisele, né, quero aproveitar já nesse momento, a Gisele, desde que nós começamos aí com essa dificuldade toda nessa pandemia, a Gisele todos os domingos ela tem estado aqui me ajudando, me auxiliando, né, distribuindo os envelopes de dízimo, orientando os irmãos em algumas coisas, e eu louvo a Deus, irmãos, né? Eu quero ir para o céu, pode ter certeza disso, mas eu gostaria de ficar muitos anos ainda junto com vocês aqui, amém, irmãos? Se existe um contentamento no meu coração, se existe uma alegria no meu coração, é a alegria de ser pastor desta igreja, né, de ser pastor de vocês. E agora, dia 28, nós vamos completar 23 anos aqui, né? 23 anos, e eu me sinto como Caleb, né? Caleb, depois de 45 anos, falou para Josué: Josué, me dá um monte lá que Moisés prometeu, porque eu tenho 85 anos, mas me sinto como se tivesse 40, né? Então, irmãos, eu já faz 23 anos que nós estamos aqui, mas eu me sinto tão feliz e tão alegre como o primeiro dia que eu cheguei nessa cidade. Amém? Muito bem, vamos então à ministração da ceia do Senhor. Você que está aqui, e você que está em casa, né, pegue agora o teu pão. E antes do pastor fazer a consagração, eu quero que você faça uma oração a Deus, relembrando a palavra que o Senhor acabou de falar conosco agora. E se você tiver alguma área da tua vida em que você não se rendeu ainda totalmente, né, se existe alguma área da tua vida que ainda não tomou a cruz, não foi para a cruz, que você possa agora, né, com a ajuda do Espírito Santo, fazer esta autoanálise, conforme diz o apóstolo Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu sempre, irmãos, que prego a palavra de Deus, nunca tenho o propósito de falar para esse ou para aquele outro lá, nunca me passou isso no coração. Eu trago a palavra que o Senhor me põe ao meu coração e peço que o Espírito Santo convença cada um de nós, né, do que é que nós estamos precisando. Existe alguma coisa que tem que ser consertada? Existe alguma área que ainda nós não deixamos Jesus trabalhar nela, o Espírito Santo atuar, não está ainda crucificada, não tomamos a cruz em alguma área da nossa vida? Então que nós possamos agora nos arrepender, amém, irmãos? Pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje, a partir de agora, né, estou falando para você que está em casa também, a partir de agora, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida plenamente, totalmente. Não haverá áreas da minha vida que terá reservas. O Senhor é o Senhor da minha vida por completo. Amém? Vamos falar com Deus.